Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e tem dúvida nova hoje para a gente aprender aqui no canal Dúvida na Tela. Presbítero, estou enfrentando dias de muita luta na minha vida. Parece que as batalhas não terminam. Eu fico me perguntando como devo agir para que consiga vencer essas minhas lutas com a ajuda do meu Deus que tanto amo. Você tem uma palavra de Deus para me ajudar? Muito obrigado, querida irmã. Tenho sim uma palavra abençoada para você. Por isso convido você, vamos até a minha lousa de explicações, onde nós vamos entender hoje como a Bíblia nos ensina a sermos vitoriosos. São 6 coisas que a gente precisa fazer. Vamos lá então aprender mais da palavra e se você gostar, você deixa o like e abençoa o nosso trabalho. Vamos lá. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, que diz o seguinte: Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Preste bem atenção. Muitos Saul se levantam em nossa jornada de vida para tentar nos convencer de que nós não podemos ser vitoriosos. E muitas vezes a gente acredita nesse tipo de pessoa. O inimigo sempre parece ser mais poderoso aos nossos olhos do que nós. E a nossa vitória muitas vezes parece muito distante. Você já sentiu isso no seu coração? Mas eu quero dizer a você que nós temos dentro da Bíblia pelo menos 6 princípios que nos indicam o caminho da vitória diante das situações mais difíceis. Veja, eu não vou prometer para você aqui facilidade, mas um caminho que se você trilhar, você vai estar no caminho que Deus estabeleceu para a sua vitória. Se você aprender esses princípios e colocá-los em prática, as coisas vão acontecer de uma forma que você ficará impressionado. E nós vamos ver isso então dentro da Bíblia. Por isso convido você, fica até o final para a gente aprender todos esses conceitos e você começa a colocá-los em prática agora. O primeiro conceito é: tenha disposição para lutar, mesmo que o inimigo seja grande aos seus olhos. Eu já explico o primeiro conceito para você. Antes, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça parte aqui do canal. Faça parte dessa que está se tornando uma das maiores comunidades de estudo expositivo da Palavra de Deus. E se você gosta muito de estudar a Bíblia, eu tenho aqui um trabalho muito interessante. Eu mando um estudo gratuitamente todo dia no seu Zap. Tem PDF, mando vídeo também e vários outros tipos de estudo lá para você crescer. Embaixo desse vídeo você acessa a área de comentários. Primeiro comentário que está fixado tem ali o link para você acessar. Bom, vamos lá. Quando o franzino Davi, provavelmente aqui nessa ocasião, tinha mais ou menos 20 anos de idade, ele percebe que o gigante Golias trazia dificuldades ao seu povo e que a maioria dos homens do seu povo estava acovardada diante dele. Davi se apresenta ao rei com disposição para lutar. Preste bem atenção, se apresenta com disposição. 1 Samuel 17:32 diz o seguinte: Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Observe que essa disposição vem de um coração cheio de fé e é uma atitude que agrada profundamente a Deus. Crie no seu coração, nesse exato momento, essa disposição. Se levante e decida lutar, não importando o tamanho do seu inimigo. Você precisa de disposição. Você precisa se levantar e dizer: eu vou lutar. Diga para você mesmo, diga para seu inimigo, diga para pessoas ao seu lado: eu vou lutar. Foi isso que Davi fez em primeiro lugar. Segundo lugar, tenha disposição para tentar. Ah, mas o inimigo é difícil, a situação é complicada. Davi sabia das dificuldades, mas ao menos ele decidiu: eu vou tentar. Eu não vou perder as batalhas parado aqui reclamando. Vou tentar. Eu já explico para você, quero só avisar os irmãos que embaixo aqui desse vídeo também na área de comentários tem link dos nossos cursos, ok? Principalmente aqui focando no Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, que é um dos nossos principais materiais para você aprender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Olha só, pessoas para te desanimar diante de uma luta existem aos montes. Isso faz parte do natural das coisas. A maioria das pessoas, elas são assim. Quando Davi se dispõe para enfrentar o gigante Golias, ao invés de ser incentivado, ajudado a lutar, ele é incentivado ao quê? Desistir e não tentar. Observe aqui o texto de 1 Samuel 17:33. Porém Saul disse a Davi:
Contra o filisteu, não. Você não pode ir contra ele. Não pode lutar contra ele, porque você é moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Saul tinha aqui até certa razão. Só que a luta que Davi estava se propondo a ter aqui, ela não era uma luta simplesmente focada nas habilidades humanas, como a gente vai perceber. Tem muita coisa espiritual aqui por trás desta batalha. Por isso, eu e você precisamos ter o quê? Disposição. Davi, ele não aceita tal argumento e ele insiste que ele deveria, ao menos, tentar. Essa atitude de confiança agrada profundamente a Deus, pois 100% das pessoas que nunca tentam, nunca vencem. Então, a gente precisa tentar, a gente precisa ter disposição para ao menos fazer alguma coisa, ao invés de ficar apenas reclamando. A terceira coisa é, tenha confiança em Deus. Observe o seguinte, fé em Deus é algo muito importante quando nós enfrentamos batalhas. A fé que Davi tinha sustentou o quê? As suas convicções. Pessoas com pouca convicção geralmente têm pouca fé. A fé de Davi também sustentou a sua força e o seu desejo de tentar resolver aquela situação difícil que o seu povo passava naquele momento. Fé nos momentos de crise é algo muito importante. Observe o texto que está em 1 Samuel 17:37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Observe que quando Davi então exerce a sua fé, eu creio, ele me livrará, o Deus Todo-Poderoso me livrará, até mesmo as pessoas que estão ao redor, elas têm que se dobrar diante da sua convicção. E Saul disse então, vai Davi, vai então, que Deus, esse Deus que você crê, seja contigo. Por isso a gente precisa ter confiança. Davi creu que não estava sozinho. Davi creu na vitória. Davi creu que podia. Davi creu. Qual que é o seu nome? Eu sou o André. André crê. André vai se levantar. André vai lutar. Fale isso a respeito de você também. Em quarto lugar, tenha foco no necessário. Quando a gente vai lutar, a gente precisa aprender a focar no que a gente precisa para a luta. Veja, todos estavam muito preocupados com Davi e com razão. Arrumaram até mesmo uma armadura provisória para que ele tivesse alguma chance ali na visão dos homens, ali das pessoas, já que ninguém acreditava que de fato ele pudesse vencer aquela luta. Muitas coisas desnecessárias nos atrapalham a enfrentar as nossas lutas e vencê-las. Observe que Davi, ele focou na luta e tirou aquela armadura que só o atrapalhava. Veja o que está lá em 1 Samuel 17:39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pense a respeito da sua vida nesse momento. O que está sobrando aí? O que você precisa tirar? Precisa tirar a reclamação? Precisa tirar o desânimo? Precisa tirar outras coisas que estão atrapalhando? Tire, tome a decisão e tire. Devemos também aprender a identificar e tirar da nossa vida o que é desnecessário. Seja, por exemplo, falta de fé, o medo, as fraquezas, as tristezas e outras coisas que você possa identificar. Tire isso tudo que só te atrapalha e fique somente com o necessário para você lutar, para você vencer. Foco, faça uma análise profunda e tire aquilo que Deus não quer na sua vida. E isso vai te levar diretamente a este ponto. Lute com as armas que você tem em mãos. A gente quer muitas vezes armas que não tem como a gente utilizar. A gente não vai ter essas armas. A gente precisa lutar com aquilo que Deus nos deu. Preste bem atenção. Não espere ter um tanque de guerra ou ser um super-herói para enfrentar as suas lutas e vencê-las. Deus quer que você lute da forma que você já sabe agora, com o que você tem nas mãos nesse momento, com as habilidades que Ele já te deu e te ajudou a desenvolver nesse instante da sua vida, agora mesmo. Davi foi com tudo para cima do gigante com as armas que ele possuía e que ele sabia usar naquele momento. Observe o texto que está em 1 Samuel 17:40, tomou o seu cajado. Lembrando que Davi era um pastor, ele foi pastor ali antes de ser rei e ele sabia utilizar o cajado. Depois ele escolheu pedras lisas ali de um riozinho e pôs no alforje de pastor que trazia. Veja, todas as coisas que estavam na sua mão, que ele tinha ali. Ele não ficou olhando coisas que ele não tinha. E lançando mão da sua funda, um tipo de estilingue, ele também utilizou algo que ele sabia usar.
foi-se chegando ao filisteu. Pare de olhar para o que você não tem. Olhe para aquilo que Deus já te deu. Identifique suas armas. Use aquilo que o Senhor já te ensinou até agora. Use e lute. E para fechar, o principal de todos, use armas espirituais nas suas lutas. Observe o seguinte, Davi sabia que simples pedras não seriam suficientes para derrubar um gigante guerreiro tão facilmente. Ele tinha isso em mente, ele não era um rapaz assim iludido, né, que não tinha uma visão correta da vida, mas ele também tinha uma coisa que ele sabia demais. E aquelas pedras nas mãos de um Deus que luta pelos seus servos poderiam sim ser suficientes para derrubar aquele gigante. Use armas espirituais, use a oração, irmão, a fé, o jejum, a adoração, a consagração. Essas armas vão te ajudar a derrubar os gigantes da sua vida. Veja como que Davi se apresenta ao Golias, 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele não falou assim, ó gigante, eu tô indo contra você porque eu sou bom, porque eu sou forte. Eu tô indo aqui porque eu tenho as melhores pedras que eu peguei. Ele utilizou sim alguns recursos ali, como a gente vê na história. No entanto, observe que ele tinha em mente que ele vai na luta em nome do Senhor. Isso é ter em mente armas espirituais. Davi venceu. Venceu porque lutou. Venceu porque não ficou acovardado como os demais. E você? Por que você não venceu ainda? Preste bem atenção na sua luta. Revise cada ponto que eu coloquei aqui para você e comece agora a desenhar o caminho da sua vitória. Espero que você tenha gostado aqui. Se você quer ser membro aqui do canal, embaixo desse vídeo tem o botãozinho Seja Membro. E claro, vou deixar mais um vídeo aqui para o seu crescimento. Você sabe por que o bebê, filho de Davi com Batseba, morreu e pagou pelo pecado de Davi? Observe que Davi não venceu todas as lutas, porque ele também se perdeu em muitas delas. A gente aprendeu uma que ele venceu, mas tem essa aqui que ele perdeu. Vou explicar tudo nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.